divergente, né, de um campo vetorial, que é a expressão geral, 1 sobre H1, H2, H3, né? Tem DDU, né? H2, H3, FU, né? Mais os outros termos, certo? Tá? Então, a gente vai verificar que se a uésima componente do vetor é essa aqui, por exemplo, né? Então, só é jogar aqui, né? Você tem aí o Laplaciano, né? Então, o Laplaciano teria uma forma, né? Que seria do tipo 1 sobre H1, H2, H3. Basta eu saber uma componente, né? Quer dizer, um termo, né? Eu estou fazendo só o termo aqui, sabe? Então, se você botar FU como sendo essa componente, vai ser o quê? H2, H3 sobre H1, derivada em relação a U, né? Então, DDU de H2, H3 sobre H1, DF, DU, né? E as outras, bom, só vai fazer permutação cíclica aqui, tá? DF, DV, né? No caso. Assim por diante, tá? E a gente pode fazer em qualquer sistema de coordenada, né? Expressão geral, tá? Foi aquilo que eu falei, né? Em cartesianas, todos os H são unitários, né? Então você tem assim, derivada segunda, né? De F em relação a X, mais derivada segunda em relação a Y, mais derivada segunda em relação a Z, né? Certo? Vai usar o Laplaciano mais no capítulo 2, no final, e no capítulo 3 também, certo? Algumas outras situações importantes que a gente vai só comentar, tá certo? As derivações estão aí nas notas, ou seja, são questões referentes, né? Quando um campo é irrotacional, quando ele não tem divergência, né? Então tem duas identidades vetoriais importantes, certo? Que dizem isso, né? Todo o campo obtido do gradiente de uma função escalar, você consegue mostrar que um campo ele é o gradiente de uma função escalar, certo? Esse campo tem a propriedade de ser irrotacional. Certo? Então, todo o campo que é obtido do gradiente de uma função escalar é irrotacional. O que ele mostra no capítulo 2? O campo elétrico é obtido do gradiente de função escalar. Então, o campo elétrico não faz isso. O campo eletrostático, certo? Ele é irrotacional. Né? Oi? Como é? Não, ele não faz essa propriedade de rotacionar, né? No espaço, que nem um campo magnético, né? É verdade. Ele pode, todo campo que é rotacional é obtido do gradiente de função escalar, certo? Então, esse campo é rotacional, então eu posso escrever ele como gradiente de função escalar. Tá? Então, essa é uma identidade importante, certo? Tem que estar lembrado, isso é fácil de demonstrar. Basta mostrar o sistema de coordenadas cartesianas, está demonstrado, é mais fácil de mostrar. Também, por outro lado, todo o campo obtido do rotacional de um outro vetor tem divergência nula. Tá? Se você provar que um campo pode ser, achar essa função f, esse vetor f, certo? Então, isso aqui é qualquer que seja f, né? Qualquer que seja a, certo? Aliás, desculpa. Então, todo o campo que é obtido do rotacional de outro vetor tem divergência nula. No capítulo 5, a gente mostra que o campo B, né, é obtido do rotacional de outro vetor. O campo B, que é o campo vetor indução magnética, ele tem divergência nula.
né? Que é a prova que não existem cargas magnéticas, né? É exatamente isso, essa questão da divergência. Não existe pontos de surgimento ou sumidouro de linha de campo magnético. Tá? Então, essas são identidades importantes. Né? Existem outras aí, né? Várias outras identidades, muitas outras que não estão aqui nas notas. Tá? Não vai explorar muito isso no curso, mas é bom saber que existem. Tá? Bom, a gente agora vai falar sobre alguns teoremas da análise vetorial importantes, né? O teorema de Gauss e o teorema de Helmholtz são as generalizações das definições microscópicas, né? Ou diferenciais de divergência rotacional. Né? Então, o teorema de Gauss o teorema de Gauss, né? Lembrando, né? Agora a gente pode a gente sabe que o divergente de um campo vetorial, certo? Chamar de A, né? Por definição, é aquele limite, certo? Que você tem um ponto no espaço, rodeia esse ponto por um volume fechado, né? ΔV. Se você calcular o fluxo que sai desse volume, tá certo? Então, o fluxo desse campo vetorial, ele está existindo no espaço. Eu quero calcular o fluxo para fora de um volume fechado. Vamos chamar isso aqui de ΔΦ. Né? O fluxo que sai, né? ΔΦ é aquela integralzinha, né? Fluxo de F para fora da superfície sigma, né? F escalar ds, né? Então, isso é uma função, tá certo? Essa função fluxo aí. Fluxo que sai de dentro de uma região microscópica, uma região diferencial. Então, isso aqui é o limite, né? De quando ΔV tende a zero, né? Dessa razão. ΔΦ, ΔV. Então, olhem φ como sendo uma função. Isso aqui no limite é diferencial, né? É o fluxo diferencial, né? A taxa de variação do fluxo com o volume, certo? Basicamente isso, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que o meu fluxo que sai de um ponto pode ser calculado, né? Imagine um volume tão pequeno quanto você possa imaginar, como sendo dV, né? Vezes divergente. Chamando aqui de A, né? Botei F aqui, que era A. Estou sendo estranho aqui. Divergente de A. Certo? Então, se eu calcular o divergente no centro do volume e quiser calcular aproximadamente qual é o fluxo que sai no volume ΔV, então naquele ponto, eu pego o ΔV e multiplico pelo fluxo, pelo divergente, certo? O divergente é mais ou menos fixo, né? Se eu aumento um pouquinho o volume, o fluxo aumenta, porque a área aumenta, certo? Então vai ser proporcional ao volume aqui, né? Ora, a pergunta é, qual é a generalização desse conceito para o caso macroscópico, certo? Essa relação é válida em cada volume dV, né? Como é que a gente generaliza isso para o caso macroscópico? Né? A gente pega aqui o nosso volume, vou pegar o meu apontador aqui, nosso volume macroscópico agora, tá certo? Vamos limitar esse volume macroscópico para uma superfície sigma macroscópica, né? O elemento de área para fora da região é ds, a normal para fora é n, tá certo? E nesse volumezinho aqui pequenininho, tá certo? Deixa eu voltar aqui, da caneta aqui. Nesse volume aqui, nesse volumezinho aqui, certo? É válida a nossa relação diferencial, né? Então, eu quero somar essas contribuições, certo? O fluxo que sai desse paralelepípedo, mais o vizinho, somar todo mundo e ver o que dá o resultado, né? Então, admita aí que